Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um CX Talks. O nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre experiência do cliente com especialistas de mercado. Especificamente, hoje nós vamos falar sobre fintechs. Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Ingrid, eu sou gerente de canais aqui do Grupo Nuveto, estou com o Murilo. Olá, fala pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, o mercado financeiro, tudo que envolve as fintechs, é um dos meus focos aqui na Nuveto. E eu tenho um prazer imenso de receber aqui com a gente uma referência desse mercado, Danilo. Fala, Danilo, tudo bem? Olá, tudo bom, Murilo? Tudo bem, Ingrid? Obrigado pelo convite. Bom, eu sou jornalista, sou um dos fundadores do Finsiders Brasil, que é um portal de notícias que eu lancei em 2020, né, para cobrir aí esse mercado de fintechs no país. E trabalhei já no Valor Econômico, na Folha de São Paulo, enfim, tenho mais de 10 anos aí de carreira cobrindo inovação financeira, negócios, tecnologia no setor financeiro. Vai ser muito legal aí contar um pouquinho do que vem acontecendo em termos de experiência do cliente, mudanças, né, de hábitos do consumidor, e é um tema bem instigante. Com certeza. Danilo, fala pra gente um pouco, antes de você fundar aí a Finsiders, como você disse, passou por algumas empresas de imprensa tradicional, né? Você tem alguma... fala fofoca de bastidor, não é popó, mas alguma informação de bastidor, algo que você possa aí compartilhar com a gente do que você passou nesse mercado antes da Finsiders Brasil? Bom, acho que jornalista é um contador de fofoca, né? Então a gente sempre está de olho aí nas histórias que podem render aí notícias, né? Mas eu passei já por vários momentos, assim, eu comecei cobrindo finanças pessoais, né? Falando de investimentos, cobrindo gestão de fortunas, private banking lá no Valor Econômico. Depois trabalhei na Folha, né, escrevendo sobre finanças pessoais, e aí com o tempo eu fui vendo essa inovação em serviços financeiros crescendo, os bancos digitais começando a nascer ali, os primeiros bancos digitais, né, e até que em 2020 eu resolvi lançar o site, né. Mas eu acho que o mais legal é assim, desse setor é que você tem que ficar ligado no que vão te passando ali de informação, né? Então, às vezes acaba que eu recebo informações ali em off, né? Como a gente fala no jornalismo, que podem ser histórias interessantes. Então, eu já dei algumas histórias interessantes assim nesses 5 anos de site, né? Uma delas foi quando o então presidente da Visa no Brasil saiu, né, da empresa. Quem deu a notícia em primeira mão fui eu, uma informação que eu tive acesso, né, e tinha acabado de ser comunicada para os funcionários ali da empresa, e eu fiquei sabendo e dei essa notícia em primeira mão, assim como depois o substituto dele, quando foi anunciado, 2 semanas depois, eu também dei essa notícia. Então, foi um bastidor ali de mercado, algo que estava acontecendo e que eu dei em primeira mão. E um outro caso, para exemplificar, foi o lançamento do aplicativo de investimentos do Itaú, o Ion, em 2020. Eu tinha acabado de lançar o site. Na verdade, eu não tinha nem ainda um site muito bem elaborado no ar, mas eu tinha uma newsletter que eu publicava quinzenalmente, e eu fiquei sabendo que o Itaú ia lançar um aplicativo específico de investimentos. E consegui essa informação, entrevistei o diretor de investimentos na época do Itaú e dei essa informação antes de Valor Econômico, Exame e outros sites. E foi, assim, muito, muito bacana, porque foi o início do site, era uma notícia exclusiva, e tem muita gente que me pergunta, mas como que você consegue isso? Você paga? Não tem, ninguém paga pela informação. Não, assim, na área de fofocas pode acontecer, de sites aí que a gente vê de famosos e tal, mas no jornalismo econômico financeiro é relacionamento com fontes, com pessoas de confiança que confiam no trabalho e sabem que nunca vão ter os nomes revelados, né?
o sigilo da fonte, né? Como a Legal. gente fala. E como foi a transição, né, do mercado ali tradicional para você criar a Finsiders, né? Eu já assino a newsletter há bastante tempo, né? Já acompanhava antes aí do site. Mas fala pra gente, além da newsletter, o que fez você criar a Finsiders? Olha, foi a partir de conversas que eu tive ali, né? Eu sempre trabalhei de forma independente, assim. Eu tive até um período trabalhando dentro de redação, né? Do Valor Econômico, da Folha, da revista Você S.A. também, que foi o primeiro estágio que eu fiz na área econômica, né? E financeira. Mas eu sempre trabalhei por projetos, assim, fazendo trabalhos como freelance para o Valor Econômico e para outros veículos de economia, né? Até que, assim, eu percebi que eu comecei a entrevistar muita startup, muito banco digital, contas digitais, esse movimento ali em 2015, 2016, eu fui fazendo uma série de matérias sobre esse assunto. Mas em 2019, ali, entre 19 e 20, eu tive duas conversas que foram bem decisivas, assim, para eu, de fato, dar esse passo. Uma delas foi com uma ex-chefe minha, que era diretora no Valor Econômico, que a gente almoçou e um dia ela falou, por que você não se acompanha tanto essas fintechs, essas empresas inovadoras, né, no setor financeiro, por que você não faz um blog? Aí eu falei, não sei, não tenho tempo, né? Faço uma série de matérias, por que eu vou fazer um negócio que vai me dar mais trabalho, né? Ela falou, não, faz como um hobby, depois se der certo, você transforma num negócio. E foi o que aconteceu. E a outra conversa que eu tive foi com uma fonte minha, que eu estava entrevistando essa pessoa para uma matéria sobre investimento em fintechs. E aí, terminando a entrevista, ele falou, mas você entende muito do assunto, por que você não monta uma newsletter e tal? Eu falei, olha, sabe que você é a segunda pessoa que já me falou disso? Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Tem que respeitar o Sinai. Aí em 2020 eu falei, bom, eu vou fazer, tava em casa, depois veio a pandemia, tava assim, aquela, né, procura sempre alguma coisa para fazer, assim, não gosta de ficar parado, né? E aí eu resolvi lançar a newsletter. A princípio era uma newsletter quinzenal, depois evoluiu para semanal, até que eu falei, putz, eu tenho que fazer um site, porque eu tenho conteúdo, eu comecei a fazer entrevistas, no início era só curadoria, era só eu captava o que tinha de notícias e formava ali um material muito interessante, né? Até que eu fui dando as notícias, aí depois eu falei, nossa, eu tenho que ter um espaço dedicado, né? Aí coloquei no ar o site, foi em outubro de 2020, e coincidentemente, nesse mesmo período, a Leia, que é minha sócia hoje, tinha o Fintechs Brasil, que ela relançou, e no ano passado a gente decidiu unir os dois sites, que os dois cobriam os mesmos assuntos. A gente fundiu ali as operações e virou uma empresa só, Finsiders Brasil, e aí a gente dominou o mercado, né, na prática, consolidou ali, virou a única plataforma de conteúdo especializada em finanças digitais, fintechs e inovação financeira. Muito legal, Danilo. A gente já acompanha a Finsiders aqui, né, eu há algum tempo, né, até, o Murilo também. Nós vimos muitas matérias super interessantes que nos apoiam em vários approaches comerciais e tudo que a gente precisa fazer aqui, né? Para bater um papo, né, numa mesa de bar com alguém que tenha esse tipo de entendimento. Mas aí o que eu queria saber, Danilo, a gente viu uma notícia ali específica que estava voltada bem à experiência do cliente, que é um foco muito importante para o Grupo Noveto. E a gente estava falando sobre o que o mercado tem feito, o mercado financeiro, né? Principalmente aí as fintechs. Eles conseguem, de muitas formas, captar novos clientes, mas não conseguem fazer a manutenção, não conseguem fazer esse upsell, né? Vender novas coisas e dar toda essa atenção aí para o cliente. O que você acha que falta no mercado ou o que você acha que o mercado tem feito para evoluir nesse sentido de tecnologia para a experiência do cliente? Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, assim, hoje você tem uma concorrência muito grande, né, assim, de soluções
de fintechs, de bancos digitais. Os grandes bancos também se movimentaram, criando soluções digitais, seus aplicativos ali. Tá todo mundo disputando a atenção do consumidor, assim, e isso vale para nossa vida, não só em serviços financeiros, né? A gente tá ali, tem Netflix, tem Amazon, tem Disney, tem uma série de opções, a gente precisa escolher. Então, a empresa que consegue se diferenciar ali com uma proposta de valor mais interessante, com uma experiência do cliente mais amigável, com uma interface boa, que não gere tanto atrito, que não tenha fricção ali, mas que ao mesmo tempo tenha segurança, porque o setor financeiro é um setor muito bem regulado, fiscalizado. Então tem um desafio muito grande de investir em tecnologia, automatizar as soluções, trazer mais conveniência, experiência mais amigável, mais friendly, né? E ao mesmo tempo que você mantém a segurança e não deixa o usuário frágil ali, né, nas operações. Então, acho que é um desafio muito difícil. Assim, as empresas precisam investir em inteligência artificial, automação, investir bastante em dados também, né? Porque conforme você vai tendo um relacionamento com o cliente ali, você vai gerando dados que você pode entender o comportamento daquele usuário. Então, que é o petróleo, né? Acessou, eu já ouvi que é a nova energia renovável, né? Energia eólica, solar. Mas assim, é a chance de você entender melhor o que o cliente está querendo. Então, e tentar se antecipar, né? Porque não basta olhar o que ele já fez, né? É importante entender qual que pode ser o próximo passo, né? Então, o que o cliente pode querer? Hoje ele contratou um crédito, mas será que amanhã ele vai ter interesse num seguro? Será que ele vai querer fazer uma série de pagamentos ali em lote? Qual que vai ser a próxima necessidade, né? Então, acho que os dados ajudam bastante, mas você tem que ter tecnologia que ajude a entender esses dados também, né? Nossa, tá. Acho que tem um ponto importante que você trouxe. E, aliás, esse mês nós temos duas datas super importantes no mercado, né? Contei o dia do bancário, o dia do economista, tem um monte de coisa acontecendo. E tem um ponto importante, acho que tá tudo mudando muito rápido. Então a gente não consegue, às vezes, acompanhar a mudança. Quem tem filho pequeno sabe. Então, às vezes, seu filho tá sabendo de tecnologia mais do que você. Chegando, tá tomando umas aulas. A gente aprende com os estagiários, ou né? Com quem? Mas tem uma coisa que é importante. Aí fica uma dúvida, assim, né? Como é que você enxerga a velocidade dessa mudança tecnológica? Então, tipo, como é que essa questão da tecnologia mesmo embarcada, a experiência do consumidor e tal, nessa jornada com o cliente. Em off, a gente já estava conversando sobre essa geração Y, ou geração Z, beta, gama, todas essas gerações que a gente tem, e as soluções. Mas como é que você enxerga esse futuro dessa jornada do consumidor e a tecnologia embarcada nisso? Eu acho que assim, o que a gente está vendo é cada vez mais plataformas assim que a pessoa vai conversar com aquela interface, né? Então a gente tem visto vários bancos digitais, até grandes bancos. Acho que recentemente o Itaú colocou transações via Pix no WhatsApp para toda a base de clientes. O PicPay já faz isso, o Nubank já faz isso também. Interface conversacional, que é onde as pessoas estão no WhatsApp, então elas querem consumir ali, então elas querem comprar ali, elas querem pagar por ali, elas querem ser atendidas por ali. Assim, você tem você concentra a vida da pessoa ali em determinadas plataformas, né? E aí você precisa falar a linguagem daquelas pessoas, assim, precisa entender áudio, precisa entender realidades diferentes, porque as pessoas... a gente não vive só em São Paulo, na região da Zona Sul, na Faria Lima. A gente é um país muito, muito diverso, né? Então, também as empresas precisam entender isso também, que o atendimento, a experiência do cliente precisa entender as complexidades, a diversidade que é o público, né? As pessoas que estão sendo atendidas. E as empresas do setor financeiro também, né? Precisam desenvolver produtos e serviços que atendam às múltiplas camadas aí da população, né?
E fazendo então um gancho com essa questão da pluralidade, né, dentro das fintechs, a gente tem dentro do nosso portfólio de clientes e de soluções aqui algumas necessidades bem grandes, né, para diversos segmentos, desde uma fintech especificamente, quanto também atendimento a consignado, né? Que a gente tem um mercado aí muito diverso, muito plural. Como que o mercado financeiro visa isso, tirando um pouco o eixo aqui, né, Faria Lima? Qual é a sua visão sobre o mercado atual? Eu acho que tem um desafio muito grande, assim, de educação, não só financeira, mas educação antes digital, né? Uma educação digital, até, de certa forma, uma alfabetização digital, né? Porque hoje a gente está acostumado a usar aplicativos para pagar as nossas contas, a gente viu a rápida popularização do Pix, né, entre a população ali com menos de 5 anos, com uma rapidez ali de crescimento, né, de transações, as pessoas adotaram, mas você começa a ver assim que se você vai para outras regiões assim do país, assim lugares mais afastados, você vê que ainda tem um predomínio de uso de dinheiro, até mesmo de cheque, né? O cheque ainda circula no país, né? Então, existe um desafio de educação digital e financeira, né? E isso passa por criar soluções que sejam acessíveis para a população, e que atendam às diferentes necessidades, né? Então, você tem uma população que é mais alfabetizada digitalmente, então você oferece soluções que sejam digitais, ou digital first, né? Se você tem um público ali, a fintech vai atender um público que é menos familiarizado ou não tem tanto acesso a serviços digitais, você tem que ter estruturas físicas, atendimento físico, atendimento em agência, eventualmente ali uma loja, né, como algumas instituições chamam, né, atendimento físico, esse atendimento físico. Então você tem que combinar essas plataformas, e que são plataformas digitais, mas também são de contato físico, de relacionamento pessoal ali, né, no contato no olho, porque a nossa realidade é múltipla, né, é diversa, e a gente precisa falar na linguagem também da população. Inclusive tem várias tecnologias hoje que conseguem captar regionalismos, conseguem entender ali expressões, porque hoje você vai fazer um Pix, por exemplo, você pode ir pelo caminho tradicional de digitar a chave, ou você pode simplesmente gravar um áudio no WhatsApp e falar, manda um Pix para fulano. Uhum. A tecnologia ali da fintech, do banco, e existe já empresa fazendo isso, precisa ser capaz de entender que aquilo é uma transação, que aquilo é um pagamento de um Pix. Então, isso significa ser de alguma forma inclusivo, né? Você conseguir incluir pessoas que até anos atrás, antes do Pix, não tinham acesso a serviços financeiros digitais. A gente tem, ao longo da criação do Pix, né, nesses 5 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram incluídos no sistema financeiro, ou seja, tiveram ali acesso a serviços financeiros digitais. Isso é uma conquista para o país, assim, você ter, virou exemplo para outros países, né? Tem vários países na América do Sul, inclusive na Europa também, se inspirando no Brasil, nesse sistema de pagamento instantâneo que funciona 24 horas por dia, a todo momento, e almeja-se, né, chegar a mais pessoas com o Open Finance também, que é um sistema de compartilhamento de dados ali entre as instituições financeiras e que pode ser uma alavanca ali para as pessoas terem acesso a condições mais justas, taxas de juros menores, e um crédito
mais acessível, né? Produtos financeiros melhores que atendam aí essas necessidades que são múltiplas. Danilo, vou pegar algumas coisas da sua fala que pra mim explodem a cabeça, assim, sabe? Tem uma coisa que me chamou muita atenção, o quanto você nos mostrou que nós temos um país que vai, às vezes, do cheque, ou às vezes de uma troca de produto lá, uma barganha, permuta, enfim, entre uma comunidade, até um país que tem Pix, extremamente inovador, ou que agora já tem, tipo, transaciona dinheiro dentro do WhatsApp, enfim. Nós temos um país totalmente diverso, a linha que você esticou aí. Dado isso, e aí aproveitando o gancho que você traz do Open Finance, conta para mim, como é que o mercado financeiro está olhando para a GenAI, para a IA generativa, dentro das suas soluções? Porque a maior parte dessas coisas que a gente tem visto, assim, os projetos novos que a gente toca por aqui, eles estão buscando isso. Seja no mercado financeiro ou nos outros mercados 99 também. palavras, 99 são inteligência artificial. Generativa. Agora, e esse é um ponto, né? A gente tem um Pix que há 5 anos atrás e uma evolução agora quase que disparada de toda a tecnologia, né? Conta pra gente um pouco. Eu acho que o que eu comentei sobre interfaces conversacionais, né? WhatsApp, principalmente, que é usado por 99% da população, né? É uma combinação de IA com serviços financeiros ali. É você poder pagar, você poder transacionar conversando com um assistente financeiro ali. É mais do que um chatbot, porque é inteligente ali, ele está entendendo o que você quer, o que você busca, né? Então, se eu escrever lá, por exemplo, manda um Pix, envia um Pix para o meu contato X, sem dizer assim, sem escrever a chave Pix corretamente, ele vai buscar nos meus contatos se tem aquela pessoa cadastrada. Então, assim, aí o que tem por trás disso? Tem bastante IA generativa, você tem ali muita tecnologia embarcada, né? Hoje a gente vê IA de maneira geral, né? A generativa ganhou muita força, ganhou holofote por conta do GPT e dos outros modelos de IA generativa, mas hoje você vê IA disseminada pelo setor financeiro, desde grandes bancos até fintechs, bancos digitais, com foco principalmente em reduzir custos, automatizar processos, eliminar ali intermediários, você ter ganhos ali operacionais, você consiga produzir muito mais, né, com menos recursos ali, né, você conseguir ter mais ganhos ali no dia a dia da operação, mas você tem o desafio também de entender o que esses modelos estão trazendo ali de dados, né? Então, muitos dados ali que estão sendo gerados, como que você trata esses dados e transforma em insights, né? A outra coisa tem a ver com a governança, né? Como que você lida com a privacidade dos dados. A gente tem uma legislação no Brasil, a LGPD, assim como na Europa. Então, hoje tem uma discussão, inclusive no Congresso, de uma regulamentação da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial no país, não só em serviços financeiros, mas em vários setores. Então, a discussão saiu daquela visão de 2021, 2022, ali, principalmente 2022, né, que teve o boom do GPT e modelos de IA sendo utilizados, para uma discussão de como que a gente utiliza a IA para gerar retorno, mas que também as pessoas sejam beneficiadas, né? Que você gere oportunidades também de emprego, que as pessoas consigam utilizar para melhorar as suas atividades e não para serem substituídas, né? Porque eu acho que tem ainda tem aquele mito, né, de que a IA pode substituir, tirar os empregos e tudo mais. Na verdade, muita coisa você consegue fazer ali usando IA, IA generativa principalmente, e libera tempo para você ser criativo, para você pensar em novas soluções, para você desenvolver novos produtos e atender melhor o cliente. Então, assim, você consegue ser mais
você consegue ser mais interessante ali, você consegue trazer soluções mais interessantes, enquanto a IA vai lidando com as questões mais burocráticas, o trabalho mais manual, vamos dizer assim, né? Legal. A Finsiders Brasil publicou recentemente aí uma pesquisa sobre educação financeira, né? Sobre a importância da educação financeira e como o mercado tem se movimentado sobre esse aspecto. E claro, também sobre a importância das empresas terem esse relacionamento próximo, né, com os clientes. Como que você vê esse papel de educação financeira crescendo dentro desse mercado, Danilo? Tem além de ter um movimento do próprio setor financeiro, assim, isso já não é de hoje, assim, eu lembro de 2014, se eu não me engano, eu fiz uma matéria, ou seja, faz mais de 10 anos, eu fiz uma matéria sobre, que o título era Retrato da Educação Financeira no Brasil. Foi uma matéria de página inteira no Valor Econômico que me rendeu o primeiro prêmio na carreira, né, prêmio de imprensa, né? E na época ali tinha uma série de iniciativas mapeadas de educação financeira no Brasil, lideradas por órgãos, né, reguladores, pelo Banco Central, CVM, SUSEP, por uma série, FEBRABAN, né, entidade representativa dos bancos. Mas, assim, no final tinha uma iniciativa também de educação financeira nas escolas, ali pelo Ministério da Educação e parceria com o Banco Central também. Mas o que você vê de lá para cá, assim, é que, sim, houve algum avanço, mas mais de 70 milhões de pessoas estão negativadas. Você tem ali ainda muitos desafios de aprendizagem nas escolas, de você levar a educação financeira de um jeito que seja interessante, né? Porque não é um assunto legal, divertido, né? Você falar sobre dinheiro. O brasileiro não sabe falar sobre dinheiro, assim, tem um tabu muito grande. Os casais não falam sobre dinheiro, as pessoas... Fica a vida inteira sem saber quantos nossos pais ganham, né? Pois é. Às vezes evitam discutir o problema que envolve o dinheiro. Às vezes discutem outros problemas que envolvem outras coisas, mas o problema que envolve isso. Porque é muito difícil, assim. Eu já fiz até matéria sobre isso, assim, sobre essa questão... porque tem vários estudos, né? Assim, tem uma área, né, chamada psicologia econômica que estuda isso, esses desafios que a gente tem em lidar com as finanças, né? E conseguir... por que a gente repete os mesmos erros, assim, na vida financeira? Porque muita coisa a gente não elaborou ali, né? Então, é muito mais psicologia do que economia e finanças ali de forma prática, né? Então, quando você fala de educação financeira, não é simplesmente você dar uma cartilha tentando explicar para a pessoa o que é despesa, o que é receita, monta um orçamento e o que você conseguir reservar, você investe. Não é, se fosse assim simples, todo mundo estava rico, né? Não é dessa forma, assim, você tem que envolve mudança de hábito, mudança de comportamento, e isso é uma questão muito gradual, né? Aos poucos você vai criando hábito. O hábito você não faz da noite para o dia, né? Então, a educação financeira, ela vai muito além ali da educação em si. Envolve mudança de comportamento, de hábito, que significa o quê? Você conseguir conscientizar a pessoa de que ela pode melhorar ali a vida financeira. E qual que é o papel das empresas no setor financeiro? Bancos, fintechs, conseguir levar isso de forma acessível para a população, para os seus clientes, e de forma que não seja uma burocracia, que não seja algo simplesmente porque precisa fazer, né? Tem até uma regulamentação que está em vigor desde o ano passado, que o Banco Central publicou, se eu não me engano já faz mais de um ano que tá valendo, que todas as instituições financeiras de pagamento, instituições que são autorizadas pelo Banco Central, precisam ter obrigatoriamente iniciativas de educação financeira estruturadas, desenvolvidas ali, que precisam reportar para o regulador, para o Banco Central. Isso é importante. Então você já começa a ver
que tem ali um esforço que vai além do simples falar que é importante educação financeira, mas que tem de fato algo a se cumprir, né? Então precisa prestar contas para o regulador de que você está desenvolvendo iniciativas de educação financeira. Até para a própria instituição financeira, para o próprio banco, é mais interessante ter pessoas mais habilidosas, mais capacitadas, com mais dinheiro na mão, que vão fazer a roda girar. Porque o banco não gosta, na verdade, de você ter ali, sei lá, você ter que negociar as carteiras de clientes que não pagaram, assim, porque para o banco não vale a pena, assim, ele quer clientes que investem, que estão ali girando, que vão, mesmo pessoas assim que são endinheiradas, né, sei lá, private banking, gestor de fortunas. Eu lembro quando eu fiz as matérias lá atrás sobre esse assunto, esse público financia jatos, barcos. Por quê? Porque é muito mais vantajoso você tomar um crédito para comprar isso, assim como você toma um crédito para comprar a casa própria, você toma um crédito para comprar um carro, você compra um jatinho. E qual que é a lógica disso? Assim, o banco ele vai ganhar de qualquer jeito. Então, só que ele quer que você tenha recursos, né? Claro. Porque, né, senão vai vir uma coisa que não é vantajoso nem para a pessoa e nem para as instituições, né? Isso aí. Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer aí a participação, Danilo. Obrigado a vocês. Aí representando a Finsiders Brasil. Gostaria de agradecer aí o Murilo pelo nosso papo. E deixar aí um recado para vocês, né? Sigam a Finsiders Brasil em todas as redes sociais. Sigam o Grupo Nuveto também. E a gente te espera no próximo CX Talks. Até mais. Obrigado. Até mais.